Então, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Giovanni. Essa aqui é a nossa aula de hoje. E nós vimos lá no 8º ano, e na aula anterior, que nós estamos vendo as questões, as expressões algébricas, que é, no caso, a gente utiliza letras para representar situações na qual nós vamos calcular, seja multiplicando, somando. E nós vimos alguns exemplos na última aula. Na aula de hoje, eu vou colocar um segundo caso na qual a gente pode e deve ser implementado as expressões algébricas, certo? Vocês podem ver que isso isso é uma fórmula. A gente pode ver isso como uma tal de fórmula, mas necessariamente isso não é uma fórmula. Isso é uma expressão algébrica, certo? Então vamos passar para vocês entenderem. Então, fórmulas algébricas. Fórmulas algébricas são usadas na matemática para representar propriedades dos números, das figuras geométricas e etc. Na geometria, por exemplo, algumas fórmulas são usadas para calcular a medida da área de polígonos. Professor, o que são os polígonos? Rapaz, você não lembra o que são os polígonos? Os polígonos eu vou dizer: quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, paralelepípedo, dentre outros que acabei esquecendo. Acontece com o professor. Mas vamos lá. Uma fórmula algébrica é uma igualdade que apresenta uma ou mais variedades. Vamos ver aqui as nossas variedades que nós temos aqui na nossa aula. Veja só, o primeiro polígono eu tenho aqui para vocês o retângulo, que também pode ser usado também para o quadrado, certo? Veja só. Então tá aqui a representação geométrica do nosso retângulo. E aqui, fórmula da medida da área. Então tem aqui a letra A, que me diz o que é a área. Pessoal, professor, o que seria a área? Você que tem um pai ou um parente ou conhece alguém que é pedreiro, que é servente também, que trabalha em loja de construção, usa muito isso chamado área. Essa palavrinha aqui, essa palavrinha aqui, área, ela é muito usada. Por conta que, um exemplo, você vai comprar uma cerâmica, o seu pai, a sua mãe vai comprar uma cerâmica, botar no seu quarto, na sala, no banheiro. O dono da loja ou o vendedor vai perguntar: quantos metros quadrados tem essa área para fazer essa reforma? Aí você não sabe. Aí o seu pedreiro sabe calcular a área e ele vai dizer tantos metros quadrados. E aí você chega na loja, diz o tantos metros, porque o seu pedreiro fez o cálculo. E aí você compra exatamente o número de cerâmica que você vai comprar, né? Que você vai usar, na verdade. Imagine um pedreiro que não sabe o que é cálculo de área. Imagine aqui a sua sala, o seu quarto, uma sala, pronto. Aqui, onde fica a TV, aqui o sofá, aqui umas poltronazinhas, tal, por aí, tal. Aqui vai ser a entrada. E aí você bota um tapetezinho aqui e você quer colocar tudo isso aqui de cerâmica, tudo isso aqui, essa parte todinha aqui de cerâmica. Aí o pedreiro vai e diz: não, compre aí 20 metros quadrados de cerâmica, só vai usar 10. Aí você gastou o quê? Mais da metade por um preço caro, né? Porque cerâmica é cara, mas você acabou gastando mais para algo que você só vai usar só a metade. Então tem que saber calcular, certo? Então vamos aqui, nós temos aqui o polígono retângulo, que é formado por essa fórmula algébrica, por essa expressão algébrica aqui, A área, ou seja, a parte de dentro, isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui de dentro, que eu estou pintando, tudo isso aqui é a área, tá vendo? É isso aqui, tudo isso aqui, Então a área desse retângulo, ela é base, no caso que é essa distânciazinha aqui, multiplicado a altura. Ou seja, para calcular a área do seu quarto, você vai multiplicar o valor de uma parede pelo valor de outra parede. O quadrado é a mesma coisa, Aqui A e A. Ele colocou A ao quadrado, que no caso é A vezes A. A gente sabe que A ao quadrado é A vezes A, ou seja, base vezes altura. É a mesma fórmula, tanto do retângulo como do quadrado, certo? Elas são utilizáveis. Tá aí. Vai salvando, vai escrevendo isso aqui, anotando que vocês vão entender. Vamos ver o paralelogramo. O paralelogramo ele é composto aqui, tá vendo? Por esse desenho aqui, esse é o paralelogramo, onde nós temos a base, certo?
e também temos uma altura. Por mais que ele tenha esse declínio aqui lateral, ele será feito o cálculo igualmente como o retângulo que vocês podem ver no anterior. O retângulo aqui, ó, base vezes altura, o paralelogramo base vezes altura. Então é só multiplicar a base pela altura. Isso vai ser usado em qualquer tipo de paralelogramo, seja do pequeno ao maior que puder. Vamos ver o triângulo. O triângulo aqui, ó, ele é composto por essa fórmula algébrica aqui, ó. Base, que é esse valor aqui maior do triângulo, vezes a altura do triângulo, dividido por 2. Então, digamos aqui, se eu disser que aqui vale 5 e a altura vale 2, quanto seria a área? Ó, a área do triângulo seria base, que é 5, ó, tá vendo aqui é 5, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Aí, ó, 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. E 5 seria a área desse meu triângulo, certo? Próximo aqui é o nosso losango. O losango, ele é feito por isso aqui. Nós chamamos de diâmetro ou diagonais. Então, nós temos aqui o Dzão, que é o D maiúsculo, e o Dzinho, que é o D minúsculo, certo? Então, é formado, ó, Dzão vezes Dzinho, olha aqui a fórmula, dividido por 2 também. É parecido com um triângulo, só que aqui, de vez ser base vezes altura, aqui vai ser Dzão vezes Dzinho, diagonal grande pela diagonal pequena, certo? Vamos para o próximo, olha aqui o próximo, né? Tá aqui, eu fiz novamente o losango, mas é para botar só o trapézio. Eu tenho aqui o trapézio. O trapézio ele é um pouco mais complicado, porque ele tem 3 aspectos. Ele tem a base grande, Bzão, que é esse tamanho maior. Tem a base pequena, que nós chamamos de Bzinho, que é o B minúsculo. E tem a altura. Eu tenho 3 fórmulas aqui, eu tenho 3 termos aqui para poder calcular. Então, digamos o seguinte. Vamos lá, digamos que aqui a minha base grande, esse trapézio, é 10. E do pequeno é 5 aqui. E aqui é 2. Olha. Pronto. Como é que é? A área do trapézio ela é feita como? Ó. Deixa eu colocar aqui. Base vezes Bzão mais Bzinho. Então, Bzão é 10. Mais Bzinho, que é 5. Vezes a altura, que é 2. Tudo isso dividido por 2. Aí vem aqui. 10 mais 5 é 15. 15 vezes 2 dividido por 2. 15 vezes 2 é 30. 30 sobre 2 é 15. Então, essa é o cálculo dessa área aqui para esses formatos aqui, certo? Lembrando. Aí vamos ver um exemplo aqui bem prático e que eu vou deixar desafio para vocês assistirem esse vídeo e mandarem para mim a resposta até meia-noite. Vou mandar um link aqui abaixo do vídeo. Logo, assim você clicar no link, vai ser direcionado para um site para você colocar apenas a resposta dessa questão que eu vou passar agora. Ó, tá aqui esse desenho aqui desses 2 lotes, ó. Esses 2 terrenos. Aqui é uma rua e nós estamos vendo aqui de cima, como fosse do helicóptero, 2 terrenos. Esse primeiro lote aqui, ele tem 11 metros, com a fundura do terreno de 30 metros. E o outro aqui tem 12 metros, com esse pedaço aqui 25. E veja que o outro pedaço aqui também é 30, tá vendo? Ó, pega esse pedaço todinho aqui, ó. Todinho aqui. Ó, tá vendo? Pois bem. A pergunta é, quanto é a área desses 2 terrenos juntos? Digamos que o pai de vocês comprou esses 2 terrenos para fazer uma casa só. Em vez de comprar um terreno, ele comprou 2, para ficar bem grande. Quanto é a área desse terreno? A área. Como é que eu calculo, professor? Aí eu vou explicar a vocês. Quanto é a área? Vamos lá. Quanto é a área? Então, digamos aqui, o nosso primeiro lote, o lote 1 lá. Se vocês perceberem, ele é um retângulo, não é isso? Ó? Ele é um retângulo. Então, nós vamos lá na fórmula do retângulo. Ó. A fórmula do retângulo é base vezes altura.
Quem é a base aqui, ó? A base é o 11. Quem é a altura? A altura é o 30. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo aqui, ó? A área é o quê? A base vezes a altura. Quanto é que dá? Vocês vão ter que calcular e descobrir. O outro lote aqui, eu tenho aqui, ó, Bzão, que é o 30, Bzinho, que é o 25, e a nossa altura, que é o 12. Vocês perceberem, tá? Porque ela está inclinada, esse desenho, está assim, ó. Então, vocês vão ter que observar também as fórmulas. Veja só, compare esse desenho com a fórmula, o desenho da fórmula, e veja que aí só está um pouco, ele está em pé e o outro está deitado, né? Então, como é aqui, ó, quem é Bzão? Bzão é o 30. Quem é Bzinho? Bzinho é o 25. E quem é a altura? A minha altura é o 12. Olha aí. Tá vendo? E aí, como é que eu faço a fórmula? A minha fórmula é A é igual, ó, Bzão mais Bzinho vezes a altura, e depois eu divido tudo por 2. Dá quanto? Não sei. E professor, como é que eu faço depois? Ó, depois que você calcular o valor desse daqui e depois o valor desse, você só pega e faz o seguinte. Não tem aqui, ó, o valor desse aqui, né? Você só pega e vai somar com o valor do outro terreno. E aí a resposta que vai estar aqui, você coloca ela em metros quadrados, porque é área. E aí esse valor que eu quero descobrir que vai estar lá, certo? Esse é o meu desafio para repor a nossa aula. É só isso e eu espero que vocês façam bem rapidinho. Um forte abraço e até mais, viu?